Bom, gente, vamos começar aqui a fazer alguns exercícios, ok? Pra gente treinar, né? Eu tenho aqui esse exercício aqui, é bem simples, tá? Ele pede para calcular o seno de 2021 π, cosseno de 2021 π, o seno de 2021 π sobre 2 e o cosseno de 2021 π sobre 3. Bom, isso aqui vai servir assim pra gente, certo? Como uma espécie de um modelo, né? Vocês vão fazer, basicamente, vocês vão fazer a mesma coisa, certo? Em outros exercícios que aparecerem desse estilo aqui, basicamente é aplicar a mesma técnica de resolução, ok? Bom, então como é que a gente vai fazer o item A aqui, por exemplo? A gente vai desenhar o círculo trigonométrico, certo? Tem aqui o círculo trigonométrico. Ele quer 2021 π. O que a gente vai fazer? A gente vai contar, certo? Ver onde é que está esse número aqui, certo? Onde é que está esse arco aqui, né? 2021 π. A gente começa aqui, certo? Ó, 0 π, aí anda 1 π, né? Tem aqui 1 π, aí vai andar mais π, então eu chego aqui, 2 π, vou andar mais 1 π, vou chegar em 3 π, vou andar mais 1 π, chego em 4 π, mais mais meia volta aqui, né? 5 π e assim sucessivamente, né? O que a gente nota? A gente nota que nesse ponto aqui vão ficar aqui arcos. Os arcos 0 π, 2 π, 4 π e assim sucessivamente. Nesse ponto aqui vão ficar aqui arcos. Os arcos 1 π, 3 π, 5 π, 7 π e assim, né? Por diante, tá? Ou seja, né, aqui ficam aqueles arcos, né, aqueles múltiplos de π pares, e aqui ficam os múltiplos de π ímpares. Tá? Lembrando, né, que esse ponto aqui é o ponto 1, 0. Lembra que a primeira coordenada é o cosseno e a segunda coordenada é o seno. Tá? Então, fazendo isso, né, que o ponto 1, 0, que é o ponto menos 1, 0, a primeira coordenada é o cosseno do ângulo que você andou, e a segunda coordenada é o seno do ângulo que você andou, tá? Então, fica bastante simples a gente calcular agora. O item A, seno de 2021 π, onde é que está o 2021 π? Bom, 2021 é ímpar, então ele está bem aqui, ó. O seno, né, ó, o seno é o segundo componente, a segunda componente aqui do par ordenado, então é 0. Tá? A gente já pode também até fazer esse item B aqui, certo? O cosseno de 2021 π, quem é o cosseno? É a primeira coordenada. Então é menos 1, certo? Então ficou bem simples fazer, né? Bom, vamos fazer agora o item C. Como é que a gente faz? Do mesmo jeito. A gente vai desenhar o círculo trigonométrico. E o que ele está querendo aqui? Ó? 2021 π sobre 2. Então a gente vai atrás para ver onde é que está esse arco aqui. E aí, da mesma forma como a gente fez no caso anterior, do π, a gente vai fazer aqui para o π sobre 2. Bem aqui nesse ponto, né, eu tenho 0, 0, π sobre 2. 0 π sobre 2. Se eu andar 1/4, eu tenho 1 π sobre 2. Se eu andar mais 1/4, eu tenho 2 π sobre 2. Se eu andar mais 1/4, eu tenho 3 π sobre 2. Se eu andar mais 1/4, eu tenho 4 π sobre 2. Se eu andar mais 1/4, eu tenho 5 π sobre 2. Se eu andar mais 1/4, eu tenho 6 π sobre 2. Mais 1/4, 7 π sobre 2 e assim sucessivamente. Né? Você vai andando e aí você vai colocando os arcos, né? Nos respectivos pontos aqui, certo? E aí você para um pouquinho e você nota o quê? Que nesse ponto aqui vão ficar aqui arcos. O 0π, o 4π, aliás, 0π sobre 2, 4π sobre 2, 8π sobre 2, ou seja, aqui vão ficar todos aqueles números, né, que são múltiplos de 4 vezes π sobre 2, ou seja, aqui é um múltiplo de 4 multiplicado por π sobre 2. Aqui vão ficar quem? Todos aqueles números que são um múltiplo de 4 mais 1 vezes π sobre 2, né? Aqui vão ficar quem? Aqueles múltiplos de 4 mais 2 vezes π sobre 2. E aqui os múltiplos de 4 mais 3, tá? Ou seja, então assim, para a gente olhar e ver onde é que está esse cara aqui, basta a gente fazer o quê? A gente pega o 2021, divide por 4 e vê qual é o resto, né? Porque esse número que aparece aqui, ó, 1, 2 e 3 é o resto da divisão
por 4, tá? Então a gente pega o 2021, divide por 4 para ver onde é que está, né? Sim, aí novamente a gente vai colocar os números aqui, né? Ó, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. A primeira componente é o cosseno, a segunda componente é o seno, certo? A primeira componente é o cosseno, a segunda é o seno. E aí a gente vai fazer aquilo que nós estávamos falando, né? Vai pegar o 2021, vai dividir por 4 e aí ver quem é o resto. Ou seja, 2021 é 505 vezes 4 mais 1. Ou seja, deixou o resto 1. Se deixou o resto 1, ou seja, aonde é que vai parar? Você vai começar a andar aqui, né? Ó, você está aqui 0 π sobre 2, aí dá 1, 2, 3, 4, 5, tá. Você vai rodando aqui e vai parar onde? Vai parar justamente nesse ponto aqui, né? Ó, nesse ponto, que é o ponto onde deixa resto, na divisão por 4, deixa resto 1, tá? E aqui ele quer o seno. O seno é quanto? O seno é a segunda componente. A segunda componente aqui é 1, né? Ó, tá? A segunda componente é 1. Ou seja, aqui o seno desse camarada é 1. Se ele quisesse o cosseno, seria 0, né? Porque o cosseno aqui, ó, é 0, tá? Bom, vamos lá para o outro item, né? Que é o cosseno de 2021 π sobre 3. A gente vai usar a mesma técnica, certo? A gente vai desenhar o círculo trigonométrico e aí vai fazer a brincadeira aí de fatiar, aí, né? De dividir o círculo. Veja, aqui eu tenho π sobre 3, certo? Π sobre 3 é 60 graus. Então, a gente vai andar de 60 em 60 no nosso círculo. Tá? Então, aqui eu tenho 0, π sobre 3, né? Aí eu tenho 1 π sobre 3, anda mais 60. 2 π sobre 3, anda mais 60. 3 π sobre 3, anda mais 60. 4 π sobre 3, anda mais 60. 5 π sobre 3, anda mais 60. Volta para cá, né? 6 π sobre 3. Se você tiver dificuldade, né, de ver, lembra que o π, tá, o nosso π aqui, esse π é o 3,14 mesmo, certo? Só que em radianos, né? Π radianos, ele equivale a 180 graus. Então, 180 dividido por 3 dá 60. Então, se você tiver com dificuldade de ver isso aqui, certo? Com o π, né? Você pode simplesmente colocar o número, certo? O 60 graus, né? Então, você vai andar 60, aí anda mais 60, que vai dar 120, anda mais 60, dá 180, anda mais 60, 240, anda mais 60 aqui, mais 60, certo? Você divide, você vai dividir essa circunferência em quantos pedaços, né? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí foi o que eu fiz aqui, foi a gente começa sempre daqui, certo? Vai colocar 0 π sobre 3, 1 π sobre 3, 2 π sobre 3, 3 π sobre 3, 4 π sobre 3, 5 π sobre 3, 6 π sobre 3. Aí começa, né, de novo, ó. 7 π sobre 3, 8 π sobre 3, 9 π sobre 3, tá? 10 π sobre 3, 11 π sobre 3, e assim vai, né? 12 seria 12 π sobre 3, assim sucessivamente, tá? Ou seja, aí o que você vai analisar? Que nesse ponto aqui vão ficar que números, né? Que arcos vão ficar aqui? O 0 π sobre 3, 6 π sobre 3, 6k π sobre 3, ou seja, vão ficar os múltiplos de 6, né? Vezes π sobre 3. Aqui, 6k mais 1, π sobre 3. Aqui vão ficar o 6k mais 2, 6k mais 3, 6k mais 4 e aqui o 6k mais 5. Ou seja, nesses pontos aqui vão ficar todos aqueles números que são múltiplos de 6. Aqui, aqueles números que são múltiplos de 6 mais 1, os múltiplos de 6 mais 2, os múltiplos de 6 mais 3, os múltiplos de 6 mais 4 e os múltiplos de 6 mais 5. Então, para a gente saber onde é que está esse arco aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 2021, vai dividir por quanto? Vai dividir por 6, certo? Vai pegar esse cara, vai dividir por 6 e vai ver qual é o resto, certo? Se o resto for 1, ele vai parar aqui. Se o resto for 2, ele está aqui. Se o resto for 3, ele está aqui. Se o resto for 4, ele está aqui. O resto 5 está aqui, tá? E assim vai, né? O resto 6 ele está aqui. Aliás, resto 6 é resto 0, né? Porque resto 6 é a mesma coisa que resto 0, tá? Bom, então a gente vai fazer aqui 2021 divide por 6, dá 336 mais 5, deixou o resto 5. Deixou o resto 5, então tá aqui, ó, nesse ponto aqui.
Aí, quem é o cosseno aqui? Lembra agora o seguinte, o cosseno é esse eixo aqui, ó, tá? E, então, o cosseno, para a gente obter o cosseno desse arco, você nota que é essa distância daqui para cá, ó, tá? É esse pontinho aqui, esse correspondente aqui, esse ponto. Só que esse ponto aqui corresponde justamente a esse mesmo ponto aqui, descendo aqui, tá? É o mesmo do que é simétrico, certo? Esse ponto aqui, ó, é simétrico com esse. Ou seja, π sobre 3 é a mesma coisa que 5π sobre 3. Então, o cosseno desse cara, né, ó, o cosseno desse cara, de π sobre 3, é o mesmo cosseno de 5π sobre 3, tá? Então, por isso, cosseno de 2021 π sobre 3 é a mesma coisa do que o cosseno de π sobre 3. E o cosseno de 60 é quanto? Né? Cosseno de 60 é 1/2, tá? Bom, foi isso aí, gente. Então, depois a gente vai fazer mais exercícios, ok? Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!